feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Tire esse momento para aprender mais. Esqueça o que ficou fora, esqueça o que ficou em casa, esqueça o que ficou no trabalho. Dedique essa manhã para adorar a Deus. Dedique essa manhã para aprender mais do Senhor, para agradecer e glorificar o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar para que Deus venha falar conosco nessa manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos ter saído de casa e te pedimos que nos leve de volta. Te pedimos, Senhor, que saiamos daqui convencidos, meu Pai, da Tua palavra, convencidos, Senhor, de fazer a Tua vontade e o Teu querer. Que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos dê um coração quebrantado, que o Teu Santo Espírito nos faça pessoas melhores. Nos conduz, Senhor, a andar pelos Teus caminhos, não nos deixa, Senhor, nos desviar. E tem, Senhor, misericórdia de nossos erros, de nossas falhas, pois necessitamos todos os dias do Teu perdão. Amém. Vamos fazer a primeira leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Essa obrigação, meus irmãos, é para todos nós. Não podemos achar que essa
essa orientação é apenas para os líderes, apenas para os pastores. Não. Essa é uma obrigação de todo cristão que verdadeiramente acredita em Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém, bom dia. Bom estarmos na presença do Senhor. Vamos louvá-lo com este cântico. Eu me alegro em Ti. Que a nossa alegria e esperança esteja somente em Cristo, somente em Deus que nos criou para seu louvor. Que ninguém seja o centro em nossa vida, ninguém tome o primeiro lugar em nossa vida a não ser nosso Deus. Amém. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em Ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Jesus veio, passou aqui por essa terra, padeceu por nossos pecados, foi morto, mas Ele ressuscitou. E a Ele seja sempre a glória, o louvor, gratidão. Só Ele é digno de tudo isso. E Ele vive e reinará para sempre, amém? E para sempre será adorado.
universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Cante, Deus Pai o abandonou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cante isso, para sempre exaltado é, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Agora nós iremos cantar aleluia ao Cordeiro que venceu. Nosso Deus sofreu uma morte de cruz, e Ele foi obediente, Ele pagou o nosso preço. Amém? Nós iremos cantar aleluia por isso. Amém? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro vem. Você pode dizer isso, amém? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre
ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Você pode aplaudir ao Deus que vive hoje e eternamente, amém? Amém, meus irmãos? Vamos fazer mais uma leitura bíblica. Dessa vez é uma leitura bíblica alternada. Eu vou ler um versículo, os homens vão ler outro versículo e as mulheres vão ler o terceiro versículo. No final, todos vamos ler juntos. Amém? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 9, do capítulo 19 ao capítulo 23. Eu vou ler primeiro, em seguida os homens e após as mulheres, no final todos terminamos juntos. Do 19 ao 23. Diz assim no versículo 19: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Os homens. As mulheres. Vinte e 22 e 23, todos juntos. Para finalizar, o 23. Amém. Vamos ter agora um momento de oração pelos nossos missionários. Vamos colocar os nossos pedidos individuais de lado e vamos colocar, em primeiro lugar agora, o pedido pelos missionários, pela vida, pela obra, pela missão que os missionários estão desempenhando nesse momento, no momento que estamos dormindo, no momento que estamos no momento de lazer. Nesses momentos, os missionários estão no campo, querendo ganhar vidas para Cristo. Então, vamos colocar esses homens e mulheres nas mãos do Senhor e orar pela vida deles. Amém? Curve sua cabeça, fale com o Senhor, peça pela vida e a obra dos missionários que estão nesse momento no campo. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço pela vida desses homens e mulheres que estão lutando dia a dia para ganhar vidas para o Teu reino. Abençoa a vida deles, dá sabedoria, entendimento, proteção, guia, Pai, os seus passos, os seus caminhos, não permite que nada de mal aconteça para com eles e com suas famílias. Trabalha, Pai, no coração deles, fortalecendo, abrindo a mente e dando, meu Pai, toda a sabedoria para que preguem a Tua palavra verdadeiramente. Pai, assim que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, meus irmãos, para o momento do ofertório, mantendo aquela organização, um de cada vez, para que nós venhamos evitar aglomerações. Amém? A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho
se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, meus irmãos? Vou convidar o nosso irmão Luiz Felipe para estar orando pelas ofertas. Oremos, irmãos. Senhor Deus, meu Pai, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse momento de ofertório, de devolver a Ti, Senhor, na verdade, uma pequena parte de tudo que é Teu, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a nos desprender, Senhor, de nossos bens materiais, que nós possamos nos livrar do egoísmo, Senhor, e ajudar na Tua casa, Senhor, porque sabemos que tudo que é entregue aqui, que é de nossa colaboração, Senhor, serve para o crescimento e para a expansão do Teu reino aqui na terra, Senhor. Dá também sabedoria, Senhor, aos líderes da igreja, a usar esse dinheiro, essas ofertas, Senhor, com sabedoria, empregando a cada coisa e ao que é útil à Tua palavra e ao Teu amor, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos já em nome de Jesus, porque Tu sempre ouves nossas orações, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Amém. Vamos reconhecer nossa pequenez diante de Deus, né? E adorar aquele que nos deu livre acesso ao Pai. Que não há nenhum outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Amém. Senhor, minha vida oferecer. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma e faz de mim o Teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa o Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas
minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma e faz de mim o teu querer, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é. Você pode dizer isso mais uma vez, amém? Maravilhoso. Maravilhoso é Estar em tua presença. maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos, vamos fazer mais uma leitura bíblica. Agora no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, apenas o versículo 1. E logo em seguida teremos um momento de intercessão. 1 Timóteo, capítulo 2, apenas o versículo 1. Logo em seguida, nós teremos um momento de intercessão. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Amém, meus irmãos? Coloque agora em sua oração uma pessoa especial que está nesse momento precisando de oração, alguém que você lembre, alguém que está precisando nesse momento de uma ajuda, está precisando nesse momento do agir de Deus na sua vida, seja na área espiritual, seja na área física, seja na área mental, que você coloque nesse momento uma pessoa que está necessitada e ore por ela. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço, Senhor, que Tu venha ouvir, responder às nossas orações. Pai, assim que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter agora um momento missionário.
Amém, meus irmãos? Agora nós vamos para o momento da palavra do Senhor. Convidar o pastor. Já vou fazer uma oração para que o Senhor venha a usá-lo ele como instrumento nessa manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, fala, Senhor, aos nossos corações através do nosso pastor. Abençoa a vida dele, abençoa a sua família, dá saúde, Senhor, protege, livra de todo mal. Que ele venha estar sempre, Pai, debaixo da tua mão, debaixo da tua proteção. Usa ele, Pai, mais uma vez como um instrumento para as nossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Uma boa noite para aqueles que nos acompanham por meio do culto, a transmissão no canal da igreja. Como é bom estar na presença do Senhor Deus para cantar ao Senhor, bendizer e exaltar o seu santo e excelso nome. Lembrando aos irmãos que estamos no mês da campanha, por isso o vídeo com relatório, também a música oficial da campanha de missões estaduais. E aqui estamos para celebrar ao Senhor, levando em consideração justamente esse momento da campanha de missões da igreja. Vamos continuar orando, intercedendo, clamando ao Senhor por sua graça e por sua misericórdia, para que de fato durante esse tempo possamos orar, interceder e crer que o Senhor há de dar a resposta necessária para os desafios da missão da igreja no mundo. Meus queridos irmãos, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Semana passada, no culto noturno, eu trouxe essa exposição e resolvi trazer agora para o culto matutino, no período da manhã. Então, se algum irmão esteve no culto da semana passada, no domingo, pela noite, você vai ouvir o mesmo sermão. É bom que você recapitula aí o texto da palavra de Deus, tá bom? Por gentileza, abra sua Bíblia, você que também está em casa, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18 ao versículo 31. 1 Coríntios, capítulo de número 1, do 18 ao verso 31. A mensagem da cruz, a exposição de Paulo à igreja em Corinto. Vamos ouvir a palavra de Deus, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações por intermédio desse texto. Peço aos irmãos que fiquem atentos, permaneçam com as suas Bíblias abertas, caso queiram fazer alguma anotação, grifar algum versículo, você tem acesso a esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Verso 26 ao 29. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora, o 30 e o 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Palavra do Senhor, palavra da salvação, o texto de Paulo aos Coríntios. Vamos então meditar nesse trecho da palavra de Deus. Temos muito que aprender e recapitular do que
Deus tem nos ensinado por intermédio desse apóstolo e dos seus escritos. Bom, antes de expor aqui o verso a verso, como costumo fazer, quero trazer algumas considerações iniciais para entendermos a mensagem de Paulo à igreja em Corinto. A igreja de Corinto é uma daquelas igrejas problemáticas do Novo Testamento. Se você acha que não existe igreja problemática, acha que só a sua igreja, por exemplo, é uma igreja problemática, a igreja de Corinto é a igreja que está lá no top, né? No topo ali de igrejas problemáticas do Novo Testamento. A igreja que tem problemas relacionados ao culto, à liturgia. A liturgia em Corinto passava por dificuldades, muitos problemas na ordem litúrgica, principalmente no uso dos dons espirituais. Em Corinto nós temos problemas relacionados ao uso do véu, né? A mulher usa o véu ou não, né? A questão do cabelo em si, do culto aos ídolos, ou melhor, do sacrifício aos ídolos. É permitido comer certas comidas, né? Um dilema que inclusive está presente nesse período do ano, por causa dos aspectos juninos que tem em nosso país. E aí as comidas, as pessoas perguntam, pode ou não? Corinto vai pontuar sobre isso. Problemas relacionados à sexualidade. Capítulo 7, Paulo vai falar sobre problemas relacionados ao casamento. No capítulo 5, um caso de incesto, um jovem que tem um caso com a própria madrasta, né? Enfim, então Corinto tem muitos problemas do uso da profecia no culto, lá no capítulo 14. Então, se você caminha por Corinto, você vai encontrar muitos problemas. Mas se existe um problema que ele é uma marca da igreja de Corinto, são os problemas relacionados à liderança da igreja. Então, os primeiros capítulos de Coríntios têm esse fundo textual, os problemas relacionados à liderança. Basicamente, qual é a grande questão aqui? Como a igreja de Corinto está inserida em um contexto na antiga Grécia, onde se valoriza muito a questão da oratória, das lideranças, né? Os irmãos acabavam meio que projetando os problemas externos e trazendo para a igreja. E aí, o que nós temos? Um problema relacionado à igreja em Corinto em relação à liderança pastoral. Alguns irmãos diziam assim, não, eu prefiro o pastor Paulo, eu quero ficar com Paulo, porque Paulo foi o fundador da igreja, ele nos conhece desde o começo, ele está conosco desde o começo, ele sabe bem as nossas necessidades, eu gosto da pregação dele, eu prefiro estar com ele. Outros diziam, não, mas eu prefiro Cefas, eu gosto de Pedro porque ele é direto, ele não tem minhas palavras, aquele pregador realmente, quando tem de dizer, ele diz, não está preocupado. O outro, não, mas eu gosto mais de Apolo. Paulo é ali o homem do encorajamento, mais amoroso, eu gosto dele. E tinha o pior grupo, que era o grupo que não queria obedecer ninguém, dizia, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Cristo e ninguém manda em mim. Não tenho líder nenhum, meu pastor é Jesus Cristo, não se submetia a ninguém, enfim, e dava muitos problemas. Então, esse é o contexto aqui desse texto. A igreja que está imersa em muitos problemas, e como é que Paulo toma conhecimento disso? No contexto anterior, ele diz assim, os irmãos da casa de Cloe me comunicaram que há divisões e contendas entre vocês. Ou seja, Paulo escreve essa carta, 1 Corinto, por causa de um relatório que ele recebeu inicialmente acerca daquela igreja. E aí, nível de curiosidade. Na nossa Bíblia nós temos 1 e 2 Coríntios, não é? Mas na verdade é 2 e 4 Coríntios. Esses livros que nós temos aqui é 2 e 4, porque o 1 e o 3 se perderam. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se caiu na mão de hereges, ou se Paulo, durante a sua viagem, perdeu os pergaminhos. A questão é que isso é fato. Paulo escreve essa carta que nós chamamos de primeira, e na verdade é a segunda, entenda bem aqui a matemática, porque ele tomou conhecimento dos problemas daquela igreja. E esse era o grande problema. E aí, qual é o objetivo do texto aqui? Paulo quer deixar claro para os irmãos em Corinto que eles precisam deixar de lado todo esse partidarismo, esse clubismo dentro da igreja, de ter preferências por determinadas lideranças, porque na verdade o que importa é a mensagem da cruz, é Cristo Jesus, não é a personalidade, seja de A ou de B, né? Esse clubismo, essa divisão essa postura muitas vezes idólatra em relação aos líderes, devem ser deixadas de lado porque afeta a mensagem do Evangelho. E é por isso que ele escreve esse texto que nós acabamos de ler. Então nós vamos expondo, entendendo aqui, e à medida que fomos passando por alguns textos, vou explicando com mais calma. Então, por gentileza, vamos olhar aqui para a passagem. Ela basicamente está dividida em 3 pontos. Primeiro, qual é o método de Deus para a expansão da igreja, que é a pregação do Evangelho, que Paulo chama aqui da loucura da pregação. O segundo, quem são os instrumentos, ou seja, o povo de Deus. E por fim, qual o objetivo da missão da igreja? É a glória de Deus. Então, isso vai ficar claro à medida que formos entendendo.
Por favor, olhe para o texto, verso 18, ele diz assim: certamente, ou seja, ele confirma tudo aquilo que eu acabei de dizer, dos problemas da igreja e que ela precisa se atentar para o que ele vai explicar agora. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo faz é colocar na balança. Ele está dizendo, meus irmãos, percebam uma coisa. Se tratando da palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? É a mensagem sobre o Cristo crucificado. O que nós cremos, o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo está dizendo, lembra dessa mensagem da cruz? Para os incrédulos, essa mensagem é coisa de louco, né? Coisa de louco, mas para nós, os crentes, é o poder de Deus. Por que que Paulo está dizendo que a mensagem da cruz é loucura para os outros? Para aqueles que se perdem, que é o termo que ele usa aqui. Vamos aqui entender um pouco agora o aspecto histórico e geográfico de Corinto. Corinto é uma cidade, é uma típica cidade grega, né, da Grécia Antiga, ali meados do primeiro século. E como toda cidade grega, e para você quando fala de Grécia, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Nós vemos o berço da filosofia, não é isso? Nós aprendemos lá no tempo de escola, né? O berço da filosofia. E o que é que acontece? A Grécia, que é conhecida pelo berço da filosofia, ela tinha de fato esse status, que era uma nação diferente de todas as outras. É bem verdade que cada nação tinha a sua contribuição, mas a Grécia era conhecida mundialmente por causa da sua cultura, da sua filosofia, do seu helenismo, enfim, de todo o seu aspecto intelectual. Então, para os homens de Corinto, que eram homens gregos, veja bem, colocar sua confiança numa pessoa que morreu como fracassado é coisa de louco. Ou seja, colocar a fé, passar a seguir a um Senhor que morreu na cruz e que foi rejeitado por sua própria nação. Jesus foi ou não foi rejeitado pelos seus? Ele foi. O próprio texto de João vai dizer, olha, os seus não o receberam. Então o que dizem os coríntios? Veja, que loucura, que insanidade é acreditar em um homem que nem a família dele, nem o povo dele creu. Nem o povo, nem o irmão de Jesus, Tiago, cria nele, passou a crer depois, né? Defendê-lo veementemente. Tinha ali as suas dúvidas, mas depois passou a crer e se tornou alguém influente na liderança da igreja em Jerusalém. Então, o ponto aqui é o seguinte: muitos estavam desacreditando na mensagem do Evangelho. Muitos estavam dizendo, não, isso é loucura. Crer nessa mensagem de um Cristo crucificado, isso não tem cabimento. Nós queremos seguir alguém que é reconhecido. E ora, para os coríntios, ok? Para os coríntios, qual era a razão de seguir alguém? Se alguém fosse reconhecido, se alguém tivesse realmente aplausos do mundo. Os coríntios gostavam muito, e aí preciso explicar isso para ficar claro o contexto. Eles gostavam muito dos sofistas. Quem são os sofistas? Os sofistas eram aqueles homens que saíam perambulando pelas cidades, né? Atenas, Corinto, enfim, por toda aquela região da Grécia, e chegavam nas praças, eles começavam a questionar e dizer, ó senhores, quem criou o mundo? De onde veio o homem? Como surgiu a água? Qual é a origem de todas as coisas? E as pessoas ficavam ali, lembrando o seguinte, que não se tinha todos os avanços científicos que nós temos hoje. Então, qualquer tipo de argumentação nesse sentido despertava a curiosidade das pessoas. E aí aquelas pessoas ficavam na praça observando os sofistas tagarelando. E aí quando os sofistas começavam a tagarelar demais e começava a cativar o público, criava ali uma espécie de fã-clube, né? Gostei desse sofista. Aí no final ele tirava lá o chapeuzinho ou o capuz e passava e tirava a oferta lá do povo. Ou seja, os sofistas argumentavam com base nesse argumento da inteligência. Então eles queriam seguir os coríntios, esses homens que eram reconhecidos por sua capacidade intelectual. Então eles diziam, como é que eu vou seguir a Jesus, né, que morreu na cruz, foi humilhado, cuspiram em sua face, colocaram uma coroa nele, mas de espinhos, e aí eles diziam, crer nisso? É coisa de gente que não tem juízo, é louco, é a loucura. Então Paulo deixa muito claro aqui, a palavra da cruz é o quê? Loucura para alguns, no caso dos coríntios, e para nós os crentes é o poder de Deus. E aí o que ele faz agora? Paulo começa a literalmente ironizar a postura dos coríntios. Verso 19 e 20, vamos lá. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
Paulo está citando o profeta Isaías, que escreveu 700 anos antes de Jesus. E observe que coisa interessante. Isaías, o profeta lá do Antigo Testamento, disse que quando Deus enviasse o seu Filho ao mundo, a mensagem do Filho iria bater de encontro aos arrogantes intelectuais, os homens de sua época. O próprio Isaías, usando de uma pergunta retórica, ele disse assim no capítulo 53, quem creu na nossa pregação? Quem acreditou na nossa força de argumentação? Quem acreditou no conteúdo desse texto? E aí o que os grandes intelectuais diziam, né? Só quem crê nessa loucura é a ralé da sociedade. E naquele tempo principalmente, porque o cristianismo ia crescendo onde? O cristianismo ia crescendo nas camadas mais pobres da sociedade. Eram os camponeses, os homens do campo, as pessoas simples, os pequenos comerciantes que criam na mensagem da cruz. A elite intelectual da Grécia, nada disso, jamais. Se submeter e seguir um Senhor que morreu na cruz? Loucura. Então Paulo bate o martelo e diz, olha, Deus vai destruir essa arrogância de vocês. E aí ele faz uma série de perguntas para demonstrar aos coríntios que eles estavam errados em desprezar a mensagem da cruz e muito mais os crentes em criar um fã-clube dentro da igreja em torno de um líder por achar que ele era melhor do que os outros. Verso 20, ele diz assim, onde está o sábio? Ou seja, cadê o filósofo que sabe todas as coisas? Cadê ele? Agora, como ele fala para alguns que têm conhecimento do judaísmo, ele pergunta, onde é que está o escriba? O que é um escriba? O escriba é um especialista na lei do Antigo Testamento, é o teólogo do Antigo Testamento. É um homem que conhece bem. Então, Paulo pergunta, cadê então o conhecedor do Antigo Testamento? Aí ele vai lá e dá uma cutucada no sofista. Onde é que está o inquiridor do século? Cadê ele? O debatedor que vai para o meio das praças e acha que é mais inteligente que todo mundo e despreza os crentes. Cadê? Cadê aquele que acha que está no pedestal porque é superior? Cadê ele? E aí Paulo vai e diz assim, olha, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Sim. É isso mesmo. Observe o que Paulo quer dizer aqui. O Senhor Deus poderia ter enviado o seu Filho Jesus para ser o quê? O maior líder militar. Jesus poderia ter vindo ao mundo, poderia ter se tornado o maior líder militar. Pastor, será? Sim, Deus não levantou Davi para ser um líder militar? E ele conquistou muitas vitórias, ganhou muitas guerras. Por que Deus não poderia fazer o mesmo, suscitando, levantando melhor o seu filho? Então, observe que ele poderia ter feito de Jesus um líder militar. Ele poderia ter feito de Jesus um líder político, um revolucionário político, social. E ter, quem sabe, se aliado aos zelotes e ter lutado na base da espada, fazendo protestos. Ele poderia ter feito de Jesus um revolucionário. Ele poderia ter feito de Jesus um anarquista, se ele quisesse. Poderia. E esse é o ponto de Paulo. Poderia ter feito de Jesus ser aquele que na elite grega era o filósofo dos filósofos. Poderia também, né? Embora creiamos que ele é o maior de todos. Mas observe que eu estou falando naquele contexto. Então observe que Paulo está dizendo, mas foi o que Deus fez, enviou Jesus para vir ao mundo, mas não como aquele que está na elite, não aquele que é aclamado por todos, mas rejeitado. Jesus veio como um de nós. E veja, de onde Deus levantou o Filho, da região de Nazaré, periferia. Quem imaginaria que Deus levantaria o Salvador do mundo de um lugar que todo mundo dizia assim, pode vir alguma coisa boa dali? Mas foi de lá que Deus fez. Então Paulo diz assim, está vendo que na sua sabedoria o homem se tornou louco porque Deus o confundiu? E é isso, e aí ele chega à primeira conclusão, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A salvação não é pela capacidade intelectual. Você já pensou se a salvação, o evangelho, fosse pela a quantidade de conteúdo que você armazena na mente? A igreja não seria a igreja, seria um laboratório, uma faculdade, seja o que for. Não seria a igreja o povo de Deus. Imagina, naquele tempo, existia um movimento herético chamado os gnósticos. Quem eram eles, pastor? Os gnósticos foi um movimento herético que misturou cristianismo com filosofia grega. E eles defendiam a gnosis, que é a doutrina áurea do movimento, que a salvação era por meio da capacidade intelectual da pessoa. Então, o que eles faziam com isso? As pessoas simples não podiam ser salvas, porque eles não tinham condições de compreender todos os mistérios dos tempos.
As pessoas simples imaginam a dona de casa, um homem do campo, ter que aprender todas essas teorias, absorver todas essas questões teóricas para se alcançar a salvação. Então, o que é que diz os gnósticos? Existem os súperes espirituais, que conhecem tudo e que alcançaram a salvação e foram iluminados, e a ralé, que vai ter que se virar nos 30 aí. Mas o cristianismo não é assim. Paulo deixa muito claro, diz que Deus resolveu salvar a nós, os pecadores, usando um método que para eles era desacreditado, o método pregação da cruz, dizendo: volte-se para a cruz, volte-se para a cruz, porque nela existe a salvação. Então, esse é o ponto dele. E aí, vamos continuar para a gente fechar o primeiro ponto? 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Ou seja, os judeus aqui são lá, os próximos a Jesus. Eles diziam para Jesus, e você percebe isso nos evangelhos: se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és Jesus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o ungido, realiza esses milagres. E acontece, Jesus realizou muitos milagres. Jesus realizou tantos milagres, mas tantos milagres, que o evangelista João, escrevendo o seu evangelho, no final ele coloca assim: Jesus fez outros milagres que não temos condições de colocar nesse livro. Mas mesmo Jesus fazendo muitos milagres, os judeus não creram nele. Ele foi rejeitado pelos da própria casa. E os gregos queriam o quê? Sabedoria, força de argumentação, né? Pompa. Mas não era essa a mensagem de Jesus. E aí Paulo chega a uma conclusão e diz assim, um dos textos que eu mais gosto no Novo Testamento, 23: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Ou seja, a mensagem de Jesus vai escandalizar os judeus, e de fato escandalizou. Quando Jesus pregado na cruz, que colocaram uma placa: Jesus, o rei dos judeus, alguns judeus disseram assim: não, ele não é meu rei não. Os gregos disseram: que loucura, crer num homem desse. Nós temos que seguir os grandes líderes da humanidade, os homens que alcançaram sucesso. O ministério de Jesus para eles foi um fracasso. Mas para Paulo é a mensagem da cruz que tem poder para transformar. 24 e 25, mas para os que foram chamados, ele está falando de nós, os crentes, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, ou seja, de toda a etnia, pregamos a Cristo, porque é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. O método de Deus vai totalmente na contramão do mundo. O que é para o mundo poder? É ter dinheiro, é ter fama, é ter aplausos, é ter o reconhecimento público. Não é isso que o mundo prega por aí? Mas Jesus não. Jesus não. A mensagem dele, na verdade, não pertence a esse mundo, não é a glória deste mundo, mas mesmo assim é a manifestação do poder de Deus. Como é que as pessoas demonstram poder hoje? Pela influência que ela tem na sociedade, pelo contato que eles têm com aqueles que têm influência, né? Os peixes grandes da vida lá fora. As pessoas demonstram poder por meio desses contatos, por meio de tudo aquilo que ela possui. Mas como é que Deus demonstrou o seu poder? Apontando para a coisa e diz: veja, na fraqueza do Filho, na cruz, é uma demonstração do meu poder. Então isso vai contra a lógica dos gregos. Eles dizem: mas que é isso? Poder é Hércules, né? Poder são os nossos heróis, poder é toda a manifestação dos nossos heróis, de todos os nossos ícones da história militar da Grécia. Não esse homem fracassado na cruz, pendurado no madeiro, humilhado, ensanguentado, quase nu. Isso não é poder para eles. Eles dizem: isso é loucura. Mas Paulo diz: mas é ali, naquela face humilhada, que está a exaltação da glória de Deus. É lá, naquela fraqueza aparente, que está a manifestação da força de Deus. É a sabedoria de Deus. Deus não está preocupado em encaixar a sua revelação aos esquemas humanos, mas em chamar os homens ao arrependimento e sim colocar a sua vida debaixo da graça de Deus. E por fim aqui, a segunda conclusão de Paulo nessa primeira parte, verso 25: porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Veja, o que é a loucura de Deus? É Cristo morto na cruz. Cristo morto na cruz. Ele poderia muito bem ter vindo ao mundo e ter dito: se convertam a mim. Se você não se converter, vou lançá-lo no inferno e forçá-lo. Mas não, ele foi lá e morreu voluntariamente. Uma morte expiatória para pagar os pecados. E no final ele diz: a fraqueza de Deus é mais forte do que as homens. Cristo na cruz
aos olhos dos gregos fraco, é a força de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Nem eu e você temos condições de termos acesso a Deus. Não existe nenhum crente na face da terra que diga: eu alcancei a graça da salvação por meus méritos. Jamais. Nenhum. Se existe alguém que acha que foi salvo porque é capaz, porque é poderoso o suficiente, porque é forte demais para resistir todas as tentações, ou porque nele existe toda a virtude, está enganado. Somos carentes da graça de Deus, destituídos da graça de Deus, estamos distantes de Deus, fracos. Então Deus, o Deus forte, se fez fraco como nós. Não é o texto que nós lemos agora há pouco? Paulo dizendo: eu me fiz fraco para os fracos, tolo para com os tolos. Paulo está refletindo o que Deus fez por nós. Cristo, forte e poderoso Deus, se fez fraco para alcançar os fracos, a mim e a você. E nisto consiste o poder, ou seja, é quando Deus revela a sua fraqueza que vemos a sua força. É quando Deus revela a loucura da cruz que vemos a sua sabedoria. Paulo não está preocupado com a lógica dos gregos. A matemática, o cálculo de Deus é diferente. Não está preocupado em se encaixar nos esquemas dos sofistas, mas apenas dizer: nós pregamos a Cristo crucificado. Então, com isso, ele está simplesmente martelando contra o ego da igreja em Corinto. Você lembra que eu falei no início dessa pregação? Qual era o problema da igreja de Corinto? O primeiro deles que aparece lá: o clubismo em relação aos líderes. Eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Não, eu estou naquela igreja, tem 4 pastores, mas eu só sou daquele ali. E aí, o que acontece? Paulo está dizendo: esqueça esse clubismo, esse amadorismo. O foco é a cruz. Somos todos fracos e Deus nos alcançou com a sua mensagem para nos transformar, para nos santificar. Então, é essa grande mensagem de Paulo aqui para aquela igreja, para que eles entendam que a mensagem da cruz é o que verdadeiramente importa na vida do povo de Deus. E aí o que acontece? Paulo aproveita essa doutrina acerca da cruz de Cristo e aplica a missão da igreja. E ele olha para os coríntios e diz assim: veja, agora essa mensagem que nós temos, o conteúdo, a loucura da pregação, é a mensagem que nós devemos levar, a mensagem da cruz. E aí alguém poderia perguntar: mas Paulo, quem Deus vai usar? Porque para divulgar as filosofias do mundo, ele usa sofistas, usa os argumentadores, inquiridores do século que estão nas praças. Mas quem vai sair para pregar essa mensagem diante desses homens tão cultos? Paulo poderia dizer assim: Deus vai usar a elite da igreja, né? Os maiorais da igreja, para levar a sua mensagem. Mas veja o que ele diz agora, verso 26, irmãos, aqui o tom bem pastoral de Paulo: irmãos, reparai, pois na vossa vocação, ele está dizendo: veja, todos vocês são vocacionados, todos vocês são chamados. Existe muito crente que tem alma católica até hoje, que acha que só quem é vocacionado na igreja é o pastor. Engano. Todos somos vocacionados, todos temos um chamado. Agora, se você não tem desenvolvido aquilo que Deus o chamou para fazer, você precisa repensar a sua vida. Mas todos somos vocacionados. Lógico que os pastores da igreja, eles têm o ofício pastoral, além dessa vocação da pregação. Mas todos os crentes são vocacionados. Não existe um sacerdotalismo, né? Uma classe especial que somente eles servem a Deus. Não, todos nós. É o livre sacerdócio. Todos nós temos acesso a Deus Pai por intermédio de Cristo. Todos, eu e você. Todos, até uma criança que ora tem acesso direto a Deus pela sua oração e mediação de Jesus Cristo, intercessão do Espírito Santo. Por isso que é importante ensinar até as crianças a orar também. Precisa ter consciência que ela pode ter acesso direto ao Pai. Então, esse é o ponto de Paulo. Irmão, vocês são vocacionados. E aí ele deixa claro uma coisa: qual era a tendência de Corinto? Somente a elite poderia argumentar. Olha o que ele diz no verso 26. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Lá fora em Corinto, quem que tinha respaldo e aceitação? Quem vinha do berço de ouro, quem tinha muita influência, quem era um bom argumentador. Paulo está dizendo: isso é lá fora, na igreja. Sabe quem Deus chamou para anunciar a mensagem da cruz? Verso 27 e 28 nós temos a resposta. Ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu, ou seja, foi iniciativa de Deus. A missão da igreja, por meio de pessoas como eu e você, foi iniciativa de Deus. E olha o que ele diz: Deus escolheu as coisas o quê? Loucas. Ou seja,
Ele não está dizendo que Deus escolheu, né, os mais desorientados da igreja. Não, não é isso a ideia de louco aqui. A ideia é que Deus escolheu aqueles que para o mundo são desacreditados. Imagina você, minha irmã, dona de casa, passa a semana se dedicando à família, cuidando das coisas, e às vezes também tem que se dividir com o trabalho, trabalha fora de casa e dentro de casa, né? A labuta da mulher é difícil, né? As irmãs aqui sabem bem, estou advogando por vocês. E aí, de repente, você está numa situação que você precisa dar testemunho da sua fé. Ah, mas eu sou apenas essa simples senhorinha aqui, mas é esse perfil que Deus chamou para ir contra a arrogância desse mundo. Deus escolheu aqueles que para os homens é desacreditado. Ninguém cria nele, ninguém acreditava nele. Mas são esses que Deus o vocacionou, Deus o chamou para anunciar a mensagem da cruz. Aqueles que o mundo diz, isso é um louco, mas é esse que Deus chamou para anunciar a mensagem. Verso 27, Deus escolheu as loucas para envergonhar os sábios. Ou seja, Ele poderia ter chamado os mais sábios, os mais cultos, os que estão na elite do Brasil, mas não. Ele chamou o trabalhador que está lá semana após semana lutando para ter as contas em dia, para servir a Ele e pregar o Evangelho na comunidade. São a esses. Ele vai mais além e diz assim, olha, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Irmãos, sejamos honestos. Qual o líder, seja de qual instituição for, digamos que eu tenho uma empresa, eu vou chamar funcionários fracos que não aguentam o rojão para trabalhar no meu empreendimento? Nunca faria isso, porque eu nunca alcançaria as minhas metas, nunca alcançaria os meus objetivos. A minha equipe, eu sempre quero aqueles que atendem melhor, vendem bem, articulam, argumentam, apresentam bem o produto, cativam o cliente, tá bom? Estou falando aqui em termos de mercado. Eu como patrão, eu não sou patrão, né? Se Deus um dia me chamar para ser, quem sabe, mas eu não sou, mas estou apenas aqui ilustrando. Mas quem sabe, eu vou querer os melhores, eu quero aqueles realmente que têm sangue no olho, que estão ali. Mas observe quem Deus chamou para transformar o mundo. Deus chamou gente que para o mundo é desacreditada, Deus chamou gente fraca para transformar o mundo. Ele chamou a mim e a você. Ele viu, veja, eu sei que você é fraco, então é você que eu quero. Paulo diz, Deus escolheu as coisas fracas para confundir aqueles que se acham fortes demais. Ele vai mais além, verso 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que nem são, que ninguém dá nada, para reduzir a nada as que são. Então imagina como essa mensagem caiu no coração dos irmãos em Corinto. Os irmãos que viviam numa cidade onde a questão intelectual era muito importante, a soberba intelectual era uma marca em Corinto. Você estuda a história da Grécia Antiga, praticamente todas as cidades têm essa característica da soberba intelectual, né? Exceto Esparta com a sua soberba militar. Mas praticamente todas as cidades, a soberba intelectual, a valorização do conhecimento. E aí lá o cristianismo chegou por meio de Paulo, no centro intelectual do mundo. Paulo levou a mensagem da cruz, e quando chegou lá, quem o evangelho conquistou? As pessoas que para eles era a highlight da sociedade. Então quando essas pessoas chegavam na igreja e diziam, Paulo, nós somos tão fracos para levar essa mensagem lá fora, diante dos homens cultos da cidade, Paulo está dizendo aqui, meu querido irmão, são justamente esses, quer dizer, acreditado para o mundo, que Deus chamou para realizar a sua missão. E olha, irmãos, que nós estamos falando de Paulo, que pregou no Areópago, diante da elite da época. Mas Paulo, ele tanto pregava para o alto escalão, como ele também pregava para aqueles que não tinham tanto assim. Justamente para mostrar que o evangelho alcança a todos. O evangelho alcança a todos os homens, em todas as esferas da sociedade. Todos. Porque a mensagem da cruz, para o mundo que é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Então, esse é o argumento dele. Então, observe, nós já vimos aqui qual é o método de Deus, a pregação da cruz, a mensagem da cruz. Ele poderia ter nos chamado para pregar uma mensagem de otimismo. Como assim? Daquele otimismo barato. Você chegar para a vida das pessoas assim, venha para a igreja e você vai ter carro do ano. Venha para a igreja que você vai ter um duplex de frente para a praia do Cumbuco. Venha para a PIB do Planalto, que você vai ter 7 empregos e vai escolher a dedo. Venha para a igreja do Planalto, que Deus vai te transformar de cauda em cabeça. Você podia ter certeza que não tinha igreja que comportasse o tanto de gente que estava aqui, interessada nas bênçãos e não no abençoador. Mas a mensagem da cruz é, venha
venha sofrer conosco a mensagem do Evangelho, venha caminhar humildade conosco, venha ser fraco junto conosco, vamos juntar as nossas fraquezas e quem sabe a gente alcance a força de Deus. Vamos nos juntar, vamos nos unir e ajudar uns aos outros nessa caminhada. Essa era a mensagem, não a pompa do mundo. Então observe que o ponto de Paulo é este, essa é a mensagem da cruz. É você olhar para a pessoa e dizer, você precisa urgente de Deus. Os seus pecados o afastam de Deus. Mas existe solução na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a esperança para a salvação do homem. E Ele chamou a mim e a você para sermos os seus instrumentos. Você que se acha tão incapaz. Você que se acha assim, pastor, quem sou eu? Quem sou eu, pastor, para falar de Jesus? É você que Ele chamou. É você. Ah, pastor, mas eu sou tão cheio de defeitos. Mas essa é a graça do Evangelho. São pessoas que precisam, como diz Paul Tripp, são pessoas que precisam ser transformadas, falando para pessoas que precisam de transformação. São pessoas fracas falando para as outras, Deus é a tua força. Você já passou por isso? Você está fraco, arrasado, aí você encontra alguém que está mais arrasado que você, ou até menos do que você, mas Deus vai te dar graça. Quando você que precisava ouvir aquela palavra, você que precisava ouvir daquela pessoa aquela palavra, Deus está contigo, né? Deus vai ser a tua força. E às vezes você tem que dizer para alguém, sabe o que é isso? É a graça do Evangelho, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta diante das infelicidades da vida. Mas temos que cumprir o chamado dele de pregar o Evangelho a toda criatura. Por fim, qual é o propósito? Já vimos aqui o método, a loucura da cruz, da pregação. 26 ao 28, nós vemos aqui quais são os instrumentos. E por fim, qual é o propósito da missão da igreja então? O propósito da missão da igreja, ou de levar a mensagem da cruz, está aqui, verso 29 ao 31. Ele diz assim, a fim de que, a ideia de propósito, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque assim era a prática daquele tempo. Os homens se vangloriavam por seu, né? Chegava o sofista, está vendo esses homens aqui? São os meus seguidores. Está vendo esses que me seguem? São os que seguem a minha filosofia. Porque eles gostam de ouvir a minha argumentação. E aí formava toda aquela escola de pensamento. Daí as várias escolas de pensamento da Grécia Antiga. Porque vários filósofos formavam a sua escola de pensamento, tinham ali seus discípulos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmão, nós fazemos tudo isso, não é para nos gloriarmos. E veja, irmão, sejamos honestos, Paulo tinha muito motivo para se gloriar. Paulo tinha muito motivo. Ele poderia muito bem dizer aos coríntios, como ele falou para os filipenses, e dizer, meus irmãos, sabe quem eu sou? Da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, ou seja, era o melhor do meu tempo. Mas ele não faz isso em Corinto, porque ele sabe que o povo aqui tem tendência ao orgulho. Então ele é ligado nessa realidade, e ele não faz isso. Mas Paulo era um homem que tinha condições de se vangloriar e dizer, quantas vezes eu preguei e muitos se converteram. Veja, eu sou o maior escritor do Novo Testamento. 13 epístolas estão lá, no punho de Paulo, é praticamente 70% do Novo Testamento. Ele poderia se gloriar e dizer, veja quantas igrejas eu já plantei, quantas ministrações eu já preguei, quantos escritos eu já compartilhei, quantas obras eu já realizei. Ele poderia muito bem fazer isso, mas ele diz, meus irmãos, tudo isso que nós fazemos não é para que venhamos a nos vangloriar. Não é sobre nós, não é sobre as nossas virtudes. A vida na igreja não é sobre as nossas capacidades, habilidades. O que fazemos ou deixamos de fazer é sobre Cristo Jesus crucificado. É a mensagem dele. É por isso que na PIB do Planalto não tem a foto do pastor na placa da igreja lá na frente. Porque aqui a mensagem é Cristo e não a personalidade. É Ele, é o Senhor Jesus Cristo. É o seu nome. Verso 30, 31, vamos lá? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, aí ele vai dar uma série de benefícios, sabedoria, justiça, santificação, redenção, ou seja, tudo é ele. Paulo não conquistou sabedoria para o povo, nem justiça, nem santificação, muito menos redenção, foi Cristo Jesus. Para como que está escrito, verso 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aqui Paulo fecha a sua orientação. É bem verdade que ele continua depois, mas ele deixa claro aqui, que aqui consiste a missão da igreja. Então, meu querido irmão, é para isso que nós fomos chamados, para anunciarmos a mensagem da cruz. Quem Deus vai usar
pessoas fracas, humildes, desprezadas, aquelas que não nasceram em berço de ouro, pessoas que têm muitas coisas a serem tratadas, como eu e você. E para que isso? Qual o propósito? Para que o seu nome venha a ser glorificado, a sua glória se manifesta em vasos de barro. Você não é um vaso de cristal, você não é um vaso de ouro. Nós somos vasos de barro, e muitos com algumas brechas, né, com algumas trincas, que seremos moldados pelo Espírito Santo de Deus para a glória do seu nome. Bom, para nós encerrarmos aqui, qual a grande lição desse texto para as nossas vidas? Aqui vou apenas recapitular, porque ficou muito claro na argumentação de Paulo a grande missão do povo de Deus nessa passagem. A primeira lição: devemos pregar o Evangelho, porque ele é simplesmente o poder de Deus. Por mais que o mundo não acredite, por mais que as pessoas desvalorizem, o Evangelho é o poder de Deus. Na academia, né, na universidade, desacreditam muito da mensagem do Evangelho. Não, coisa de crente é coisa para gente louca, gente desorientada, é para ralé da sociedade. Negócio de ser crente, isso é coisa para gente que não tem juízo, alguns vão dizer. Irmãos, é o poder de Deus, é a manifestação. Onde quer que estejamos, devemos de alguma forma ou de outra anunciar a mensagem da cruz, anunciar a Cristo. Pastor, mas eu não tenho condições, eu não sei o que falar. Fala do que Cristo fez, de quem é Jesus, do que Ele tem operado em sua vida, onde quer que você esteja. Quantas pessoas nós temos contato e que elas até têm uma ideia de quem foi Jesus, mas não de que Ele é o Salvador que veio purificar os pecados. É Ele o único que tem poder para transformar a vida do homem. É Ele que preenche o vazio que muitos têm em seu coração. Quantos estão buscando preencher o vazio com riquezas, com reconhecimento, ou muitas vezes tendo uma vida de ponta cabeça, porque quer agarrar o mundo, né, com as duas mãos, mas simplesmente porque perderam o referencial, perderam a esperança. Nós precisamos anunciar Cristo a essas pessoas. Esse é o ponto, é a mensagem da cruz, é a mensagem que Cristo morreu e ressuscitou para a remissão dos nossos pecados, para nos purificar e nos livrar da condenação. E hoje, meu querido, minha irmã, meu irmão, é fácil de alguma forma levar o Evangelho às pessoas. Nós temos recurso à tecnologia, cultos transmitidos pela internet. Você pode enviar o link para alguém, você pode convidar alguém para ouvir a pregação da palavra de Deus, você pode chamar alguém para ouvir a mensagem do Senhor. Que privilégio é você poder chamar alguém, ela vir para uma igreja e lá ter a pregação fiel do Evangelho. Então leve o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas. Basta uma pequena experiência com o Evangelho, Deus tem poder para transformar. Não se esqueça, a conversão não depende de mim e de você. Ah, pastor, meu marido, minha esposa, o filho não é crente, eu tenho um coração endurecido, já foi da igreja, não está mais. O que eu faço? Dê um bom testemunho. Na medida do possível, leve o Evangelho, torne o Evangelho acessível, mas coloque uma coisa na sua cabeça: a conversão de ninguém depende da sua força de persuasão, não depende da sua capacidade. Muitas vezes você vai ficar desanimado, muitas vezes você vai ficar desacreditado, mas saiba que ninguém pode resistir à ação do Espírito Santo. Ao seu tempo, ao estalar de dedos da parte de Deus, Ele pode transformar o pecador. O nosso dever é apenas anunciar a mensagem, é falar de Jesus. A transformação não cabe a nós. Sim, a comunicação, não a transformação. A transformação pertence a Ele, mas Ele só transforma onde a semente é plantada, para fazer germinar o fruto do Espírito Santo de Deus. Segunda lição desse texto: Deus usa os fracos, humilhados ou os humildes como uma demonstração de sua grandeza. Ele usa pessoas comuns, Ele usa pessoas que têm as suas vidas atarefadas, Ele usa pessoas que têm seus trabalhos domésticos. Você, meu irmão, minha irmã, que acha que você não tem oportunidade de servi-lo, porque você acha que você não tem condições, entenda que cada cristão foi vocacionado por Deus para servi-lo em alguma área, seja na igreja ou seja na esfera pública. Deus o vocacionou para você pregar o Evangelho. Você é um escolhido de Deus para levar a missão ao mundo. Não é só o pastor da igreja que é o escolhido para pregar, tá bom? Todos vocês são vocacionados. Você que está me ouvindo pela transmissão no YouTube é um vocacionado por Deus para levar a mensagem. É bem verdade que uns vão levar para outras nações, outros vão transmitir por meio de púlpitos, como geralmente os pastores e os presbíteros da igreja fazem. Outros vão levar e vão ser plantadores, como a irmã que nós acabamos de vir no relato missionário. Outros vão comunicar o Evangelho e vão pregar o Evangelho por meio das suas atividades de trabalho. Outros por meio do seu grupo, perfil de liderança em alguma corporação que ele exerça atividade.
onde quer que você esteja, você é um vocacionado por Deus para levar avante a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade de pessoas que foram tiradas da inutilidade para a utilidade do reino de Deus. Eu e você temos essa vocação. E por fim, qual é o propósito áureo da missão da igreja? Será o reconhecimento da denominação? Será a expansão da tradição do qual nós estamos filiados? Não. O propósito da missão da igreja é a glória do Senhor Jesus Cristo. É para a glória de Deus que nós pregamos o Evangelho. É para a glória de Deus que essa igreja existe há 21 anos. E é para a glória de Deus que ela vai se estender por muitos anos, se assim Deus permitir. É para a glória dele, é para o engrandecimento do seu nome. Não é sobre as nossas virtudes. A igreja não pertence a Pedro, Paulo, Cefas, apóstolo, João Eduardo, Tiago Sanches, não. A igreja pertence àquele que se fez fraco para alcançar cada um de nós e levarmos a sua missão ao mundo. Nós somos os fracos que Deus chamou para pregar a sua fortaleza, a sua mensagem. Portanto, meu querido irmão, guarde essa mensagem no seu coração e não esqueça, a loucura da pregação é a única mensagem capaz de trazer lucidez ao homem arruinado pelo pecado. Que Deus nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e pedir ao Senhor que nos vocacione e prepare para a missão? Por gentileza, fique de pé. Você que acompanha essa transmissão, nos acompanhe também em oração e atenda o chamado do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Nessa oração, peça ao Senhor: Senhor, confirma o teu chamado em minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor onde quer que eu esteja. Oremos ao Senhor Deus. Deus, nós te agradecemos por este culto de domingo. Louvamos, Senhor, o teu nome, porque o Senhor escolheu as coisas loucas, desprezadas, humildes, desacreditadas aos olhos do mundo, para levar a mensagem que tem poder para transformar os pecadores. O Senhor escolheu pessoas como a mim, meus irmãos, pessoas que precisam ser transformadas para anunciar a mensagem da transformação. E te clamamos, nos concede a tua graça para levarmos avante a bandeira do Evangelho. E confiemos no teu poder, e que nunca, em nenhum momento da nossa caminhada, tiremos o nosso olhar da cruz de Cristo Jesus. Que fitemos os nossos olhos na cruz do Senhor, na mensagem do Senhor, porque é a mensagem da cruz que há de nos garantir a vida eterna. Se conosco, abençoa o teu povo, Senhor. Fortalece a vida da tua igreja e a vida de cada um, que o Senhor use como instrumento poderoso em tuas mãos. E que esta igreja seja, de fato, um berço missionário. E daqui saiam pregadores, proclamadores do Evangelho nas demais áreas da vida, seja na esfera privada, na esfera pública ou até mesmo na religiosa. Que em todas as áreas, os instrumentos do Senhor que estão aqui, sendo treinados pela tua palavra, leve a mensagem de Cristo Jesus a esse mundo. Porque, ó Deus, aqui está o propósito da missão da igreja, a glória do teu santíssimo nome. Pois assim nós glorificamos a ti, ó Pai, a ti, ó Filho bendito, e a ti, Santo Espírito do Senhor. Recebam, pois, a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua última oração. Um bom domingo, uma boa semana a todos.